Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi Jacinto, coach de performance, e eu tô aqui trazendo a pedido de vocês o meu segundo vídeo sobre essa minha ida ao Uruguai e sobre algumas questões que eu vi que são bem importantes assim para tu pensar também em relação ao teu negócio, tu pensar também como liderança da tua empresa, do teu trabalho, sobre algumas questões que eu vi aqui que eu acho que são bem interessantes, bem importantes de se falar quando a questão é serviços, tá? E a gente estava falando no vídeo anterior sobre a questão, dessa questão, né? Será que é barato? Será que é caro? O que a gente considera caro e barato? E uma coisa que eu não consegui terminar naquele vídeo, e agora eu posso falar, aí começou a chover. E aí a chuva veio assim torrencialmente, não tive muito como encerrar o vídeo como eu gostaria. Mas, dizer para vocês que, de fato, a gente vê que aqui no Uruguai é um pouco diferente essa questão do servir. Eles têm uma ideia de serviço assim como hotelaria mesmo, como prestar um serviço de uma maneira a te deixar de uma maneira muito agradável, te deixar de uma maneira muito assim que realmente tu te sinta muito satisfeito em relação ao atendimento. Então isso é em relação a tudo. Eles têm uma cultura que eu vejo aqui que é muito indiferente. Por quê? Porque eu fui em alguns restaurantes, alguns locais que não eram necessariamente locais onde só turistas iam, né? Porque quando é turista, muitas vezes tem essa ideia, porque é turista, pro turista falar bem, pro turista indicar para outro turista, aquela história, né? Mas não, teve alguns lugares que eu fui que tu via que eram muitas pessoas locais, mas mesmo que sejam locais, aquelas pessoas eram super bem atendidas. E aqui entra uma questão bem interessante. Aqui é muito comum aquela história assim de eu vou fazer um favor para você. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu dei lá na minha lista de transmissão do WhatsApp, que foi quando a gente foi fazer um tour para a Colônia del Sacramento. A gente pegou um tour pago, né? Nós já tínhamos contratado esse tour do Brasil lá com a agência, mas era de uma agência daqui. E aí, fizemos o tour e tal, e durante o tour a gente perguntou pra guia se ela conhecia alguma empresa que tinha a questão de enoturismo e tal, que a gente queria conhecer alguma bodega, né? Como eles chamam as vinícolas aqui, que a gente queria conhecer uma bodega e tal. E ela disse assim, olha, tem uma bodega que eu conheço, que ela é um pouco menor, ela foi passada de geração em geração, ela está na terceira geração, inclusive, e eles fazem vinhos muito bons, muito bem elaborados e tal. E ela, gente, assim, ó, entrou em contato com a vinícola, falou com a vinícola, marcou e disse, olha, eles têm um transfer que busca você no hotel, leva você para a vinícola, você faz todo o masterclass, toda a visitação, faz toda a harmonização com o almoço e tal, e depois eles te trazem de volta. Ela fez tudo isso, ela marcou tudo, ela me avisou e ela não cobrou nada por isso, sabe? Foi só aquela coisa de realmente ver a pessoa satisfeita com a experiência do Uruguai, sabe? É uma coisa assim, além dela. É aquela questão assim, vamos falar bem do nosso país para as outras pessoas, vamos que as pessoas tenham uma boa experiência, indiferente com quem for aqui. Então é uma visão muito coletiva, de muito essa visão coletiva das coisas. Falando nessa vinícola, também falei dessa vinícola no vídeo passado, né? Vocês viram que eu gravei de lá. Eu achei muito legal por conta disso, assim, aí as pessoas vão dizer assim, mas custou caro, né, se a gente for pensar o valor que eles cobraram, mas assim, gente, eles pensaram num todo, porque aqui também existe a lei seca, tá, então aqui, por mais que tu pode correr o risco de dirigir e ter bebido, enfim, e se tu não sofrer um acidente, não acontecer nada, tá tudo bem, mas aqui eles também têm a questão da lei seca. Então, eles têm essa preocupação, e aí eu digo, né, alô, as nossas serras no Brasil que tem a tradição vinícola,
não é mesmo? Que muitas vezes, assim, já fui em muitas e liguei e disse assim, olha, eu queria muito fazer a tua visitação com a degustação e tal, mas não tem transfer para levar para o hotel, não indicam também ninguém quem leva, quem traz. Aqui, gente, eu não me preocupei com nada, eles me indicaram tudo. Então, assim, é aquela história, né, gente? Se a gente tem a possibilidade, por que não? Já fui em tour no Brasil que tinha, tá? Não vamos generalizar. Já fui em tour que tinha, usufruir do serviço foi ótimo também, mas aqui é meio que uma regra de fazer com que você contrate esses serviços junto para você ter uma melhor experiência, tá? Outra coisa que eu achei muito bacana, porque assim, aqui a gente não usou o aplicativo e a gente preferiu usar os táxis aqui usam cartões de crédito, então é muito tranquilo não precisa levar tanto dinheiro, né? E aí, quando a gente foi lá no Mercado Ferrano, a gente disse assim, olha, é meio longe do hotel aqui onde é que a gente ficou. E a gente queria um táxi e tal, vocês têm como chamar um táxi? Gente, assim, ó, a menina desceu, a gente tava no segundo andar na parrilla, ela desceu com nós, a garçonete que nos atendeu, desceu com nós, foi lá na frente no guardinha, e o guardinha disse, ok, eu vou ligar para a central dos táxis e eles vão mandar o táxi. E assim, ó, não foi aquela coisa de dar um número aqui e te vira, como muitos lugares no Brasil fazem, ou como muitas vezes muitos comércios fazem, né? Muito supermercado, muita loja, aquele dia chuva torrencial, né? Já me aconteceu, assim, de ver pessoas, assim, chuva torrencial, com sacola, com um monte de coisa, pedindo por um táxi. E, tipo assim, as pessoas do supermercado, da loja, do restaurante, nem aí. Isso indica muito também a questão de qualidade de serviço, né? Porque por mais que seja um turista que talvez nunca mais vá voltar, mas é uma pessoa que vai indicar, que vai falar. Hoje em dia é muito forte a questão dos sites, das redes sociais, onde tu pode expor a tua opinião sobre um determinado serviço. Então, como é importante a gente prestar atenção nessas pequenas coisas que fazem a diferença e que podem aí fazer a diferença no nosso negócio também, né? Outra coisa interessante, que aqui quando a gente se hospedou, a gente ganhou uma lista de vários restaurantes, cafés, padarias, que estavam em vários bairros aqui, que seriam referências ou algumas referências, que eram indicações que o hotel dava pra gente. E o que é isso, gente? Nada mais é do que o velho e bom networking de gerar parcerias, de fazer algum tipo de parceria e fazer com que as pessoas se indiquem, uma rede de indicação. Nada mais é do que isso. Então, são as várias coisas que a gente vê, umas iniciativas muito bacanas que eu vi aqui, que eu não vi em outros lugares, e que eu acho bem bacana mesmo. É melhor do que só aquela coisa de deixa o folder lá na recepção, né? Ou muitas vezes, se tu for pensar, mas meu negócio é loja. Ok, pode ser uma loja de roupa, mas assim, o que custa tu completar a tua experiência com, por exemplo, tu oferecer um bolo que uma confeiteira local produz, né? E depois dizer assim, olha, sabe esse bolo que você comeu? Esse bolo vem dessa fulana aqui, ó, tá aqui o cartão dela. Entende? Uma coisa muito simples, mas que pode também surtir efeito. Ou, enfim, mas principalmente essa questão de servir além daquilo que é solicitado. Eu acho que aqui eles fazem isso com uma excelência. E por mais que eles sejam pessoas um pouco mais austeras, diria assim, não são pessoas assim tão animadas, né? Aquela coisa do meu querido e pra lá pra cá. Eles, nesse sentido, o servir deles é impecável, é muito bom, é muito acolhedor depois que você está dentro do serviço, assim, de não medir esforços mesmo. Então eu considero que é uma forma de pensar que a gente deveria de pensar para o nosso negócio, porque aqui são muitos negócios pequenos, que até tem algumas questões que eu vou falar no próximo vídeo,
que envolve até um pouco essa questão de mídia, como é que a gente enxerga essa questão, como é que eu vejo essa questão aqui desde publicidade, que é um pouco diferente até do que a gente tem, mas que é de certa forma muito interessante de a gente pensar nessas situações, de como é feito aqui e como é que eu posso transpor isso para o meu negócio, porque a ideia é essa, a gente muitas vezes não tem como criar uma situação nova mas existem muitas coisas que a gente pode espelhar, se modelar de modelos de negócios diferentes. E vendo que, aqui do lado, né, no Uruguai a gente se consegue fazer isso, então por que não conseguiríamos fazer isso no Rio Grande do Sul? Por que não conseguiríamos fazer isso no nosso vale? Então fica essa dica. Escreve aqui pra mim o que tu considerou desse vídeo, se tem alguma colocação, se tu viu alguma coisa de semelhança, se tem alguma empresa que tu já indicaria que faz isso, que também é interessante, e compartilhe esse vídeo com alguma empreendedora que precisa ter ideias talvez para melhorar o seu serviço ou para se destacar em meio a essa multidão que muitas vezes se tem de concorrência ou de um segmento mais movimentado. Um abraço e até o próximo vídeo.